Glórias ao nome do Senhor. Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Quantos celebram a bondade, a misericórdia, o amor, a graça, o favor de Deus para conosco nesta manhã. O Senhor se faz presente. Continuamos em festa. Afinal de contas, são 113 anos da nossa igreja, celebrando a Cristo, pregando a Cristo e este ressuscitado. Queridos e amados irmãos, eu quero convidá-los a abrirem as vossas Bíblias no Evangelho escrito por João. Nós estudaremos hoje os capítulos 15, 16 e 17. Evangelho escrito por João, e estudaremos esses 3 capítulos, e a leitura para a nossa meditação se encontra no capítulo 17, João capítulo 17, o versículo 1 ao versículo 21. João capítulo 17, versículo 1 ao versículo 21. Nós faremos a nossa leitura já conhecida, nós faremos a leitura desse texto e cremos que Deus falará conosco nesta manhã. João, capítulo 17, versículo 1 ao versículo de número 21. Vamos ler? Eu leio um versículo, os irmãos, o outro após mim. Diz assim a Bíblia Sagrada: Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti. Os irmãos. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. E por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me destes, para que eles sejam um, assim como nós. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade.
todos nós, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Pai, fala conosco através da tua palavra nesta manhã, em nome de Jesus, amém e amém. Os irmãos podem assentar-se glorificando, exaltando ao nome do Senhor nosso Deus. Queridos irmãos, hoje, como já dito, nós estudaremos os mais três capítulos do Evangelho que João escreveu a respeito de Jesus. E esses três capítulos, capítulo de número 15, capítulo de número 16 e capítulo de número 17, eles trazem algumas temáticas importantes para a nossa fé. No capítulo 5, no capítulo 15, nós iremos estudar Jesus como aquele que é a videira, não somente a videira, mas a videira verdadeira. No capítulo 16, nós estudaremos a pessoa e obra do Espírito Santo. E por fim, no capítulo 17, estudaremos um pouco sobre a oração sacerdotal de Jesus. Esses três capítulos são densos em sua explicação, né? Se você for estudar um a um, você verá que terá muitos assuntos quase que inesgotáveis. É uma fonte de saber, na realidade, inesgotável. E nós falaremos apenas aqui alguns resumos a respeito destes capítulos. Certamente falaremos aquilo que julgamos ser importante, né? É até difícil dizer que falaremos aquilo que é importante, porque todo capítulo, todos os versículos são importantes, mas focaremos naquilo que nós chamamos de a temática central de cada um destes capítulos. Por isso falamos que focaremos naquelas partes mais importantes. Bom, como é de praxe, todos nós sabemos, o nosso manual, né, de estudo, que é a lição da nossa EBD, ela vem naquele formato, que divide os capítulos em tópicos, né? No primeiro tópico nós falaremos sobre a videira verdadeira, no outro falaremos sobre o Espírito Santo, como já disse, e no outro Jesus ora por nós. Bom, o capítulo de número 15, ele é, na realidade, a continuação do diálogo que Jesus teve com os seus discípulos, que fora iniciado no capítulo de número 14. Portanto, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, capítulo 17, ao que parece, Jesus está no cenáculo, conversando e transmitindo aos discípulos as suas últimas palavras antes de sua prisão, condenação e morte e, consequentemente, também ressurreição. Então, Jesus está conversando com os seus discípulos. E é interessante a narrativa de João, porque ele nos mostra Jesus muito mais perto dos seus discípulos, propriamente dito. Quando você vê as narrativas dos evangelhos sinóticos, como Mateus, Marcos e Lucas, você verá que ambos os narradores focam naquilo que nós chamamos de eventos principais desses últimos momentos de Jesus antes de sua crucificação, como a Santa Ceia, o aviso que Jesus dá aos discípulos, a prisão de Jesus, e é somente em João que nós veremos o diálogo que Jesus tem com seus discípulos de uma forma mais exaustiva e mais detalhada. Como eu disse, o capítulo 14 ao capítulo de número 17, esse diálogo, esse ensino de Jesus está acontecendo no cenáculo, naquele cenáculo em que Jesus se reunira com os discípulos para participar daquilo que nós chamamos de a última Santa Ceia, né, de Jesus antes de sua morte e também ressurreição. Então, nós vemos Jesus aqui mais próximo de seus discípulos, transmitindo-lhes alguns ensinamentos importantes e também aproveitando para revelar
um pouco mais de sua obra, de seu caráter e de sua missão. Nós vemos no capítulo de número 15 que João, ele nos apresenta Jesus da seguinte maneira. Ele já parte para as palavras de Jesus, como eu disse, porque é continuação do capítulo 14, quando diz: eu sou a videira verdadeira. Ou seja, a partir de agora, Jesus, ele propriamente dito, contará uma parábola, ou usará de metáforas para transmitir algumas verdades sobre ele e também sobre a sua obra de evangelização. Quando Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, o que Jesus está aqui recuperando é o simbolismo que os judeus tinham a respeito de Israel. Quando você vai para o Antigo Testamento, você verá no Antigo Testamento que por frequentes vezes Israel é apresentado como oliveira, figueira e videira. Essas três árvores representam a Israel no Antigo Testamento. Agora Jesus, ele se apresenta como a videira verdadeira. Ou seja, ele está fazendo um contraste com o simbolismo que já era sabido que Israel tinha. E agora ele diz: eu sou a videira, mas eu não sou qualquer videira, eu sou a videira verdadeira. E isso me reporta exatamente as palavras que Deus falou a Abraão, lá no capítulo de número 12, do livro de Gênesis, quando o Senhor diz: olha, sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E o Senhor continua dizendo a Abraão: eu engrandecerei o teu nome, eu te abençoarei. E tem uma promessa ali que diz: olha, e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, o que vai abençoar as famílias da terra é a semente de Abraão, e a semente de Abraão aponta para o próprio Cristo. E quando Cristo diz: eu sou a videira verdadeira, ele está reivindicando para si e dizendo: de Israel eu vim, todavia Israel é uma videira, mas Israel não é a videira verdadeira. Ou seja, Israel não é o meio pelo qual as famílias da terra serão abençoadas. Israel manifestou a semente de Abraão, no caso eu sou a videira verdadeira, e todas as famílias da terra serão e são abençoadas por mim. É por isso que ele se apresenta dessa forma, como a videira verdadeira. Ou seja, até então Israel produziu frutos, mas muitos dos frutos de Israel foram espinhos e abrolhos, porque Israel provocara a ira de Deus em todos os contextos da história que nós lemos na Bíblia Sagrada no Antigo Testamento. Agora Cristo é a videira, mas Cristo satisfará toda a vontade de Deus. É por isso que ele diz: eu sou a videira verdadeira, eu não produzo espinhos, eu não produzo abrolhos, eu produzo frutos que honra e glorifica o meu Pai. Glória a Deus. Dito isso, Cristo sendo a videira verdadeira, ele prossegue dizendo assim: olha, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto. Mas antes disso, Jesus diz no verso de número 1: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Oh, aleluia. Após se identificar como a videira verdadeira, ele apresenta o pai como aquele que cuida da videira. Ele apresenta o pai como o agricultor. Ele é a videira, o pai é agricultor, e ele diz: olha, todo ramo que estando em mim não der fruto, o agricultor corta,
e lança para ser queimado no fogo. E todo ramo que estando em mim der fruto, o agricultor limpa para que ele continue produzindo. Ou seja, nós identificamos aqui pelo menos 2 tipos de crentes que estão ligados à videira. O primeiro crente é aquele que não dá fruto, e o segundo crente é aquele que dá fruto. E para esses 2 tipos de crente, existem 2 sentenças. Para aquele que não dá fruto, qual é a sentença? É podado, é cortado e jogado no fogo. E para aquele que dá fruto, é limpado, para que continue produzindo mais frutos. O que é que nós entendemos aqui, em resumo? É que é possível estar em Jesus e não dar fruto. Porque ele diz, olha, todo ramo que estando em mim não dá fruto, é cortado. Ou seja, é possível ser crente e não dar frutos. É possível servir a Deus e não ter frutos. Quem pode dar glória a Deus aí? É uma verdade do Evangelho que nós frequentemente esquecemos. É uma verdade do Evangelho que embrulha o nosso estômago. Existem muitas pessoas na igreja, e dessas muitas pessoas que existem na igreja, tipos, aqueles que vão dar frutos e aqueles que não vão dar frutos. E quem corta não é o pastor. O ramo que não dá fruto, quem corta não é o pastor. O ramo que não dá fruto, quem corta não é o pastor Felipe, não é o pastor Samuel, não é os pregadores, os pastores do Templo Central. O ramo que não dá fruto, quem corta é o próprio Deus. É o próprio Deus. Ou seja, há um propósito pelo qual nós estamos ligados em Cristo, irmãos. E qual é o propósito, pastor? Dar frutos. Esse é o propósito. Não nos enganemos. A vida cristã, o Evangelho, exige de nós frutos. E se há uma coisa que deixa Jesus irado, é um crente que não dá fruto. Vocês lembram da figueira? Quando Jesus passou por ela, e Jesus desejava se alimentar, e viu que a figueira não tinha fruto, o que é que Jesus fez? Amaldiçoou. Por quê? Ela estava descumprindo o propósito original dela, que era dar frutos. E Jesus a encontrou, o que Jesus fez? Amaldiçoou. Porque ela deixou de cumprir o propósito pelo qual ela foi posta ali. Ou seja, meu amado irmão, você tem 2 opções diante dessa palavra: ou gera frutos e é cortado e é limpado pelo agricultor e continua dando frutos, ou não gera fruto e a sentença, o machado, a tesoura de Deus virá e te podará. Tem gente que pegou aí. Quantos podem dar glória a Deus? É a palavra. Cristo é a videira verdadeira. O Pai é o agricultor. Nós somos os ramos. Agora, a pergunta é: que tipo de ramos nós somos? Aquele que dá fruto ou aquele que é seco? Faça uma autoanálise em sua vida agora, meu amado irmão. Que na madrugada, enquanto eu estava relendo novamente esse texto, essa palavra veio como um martelo em meu coração e me fez questionar a respeito dos frutos que eu estou produzindo a Deus. E olha, não basta apenas dar frutos, tem que dar frutos de qualidade. Que tem figueira que até dá fruto,
mas é pequeno e seco. Então não basta dar fruto, tem que dar fruto de qualidade. Mas mesmo assim, para aquele que dá fruto, o agricultor é misericordioso, limpa e espera outra safra para ver se ele vai continuar gerando. Mas essa é a verdade. Agora a gente se pergunta, tá, a parábola é um conjunto de metáfora. Nessa parábola nós temos alguns conjuntos de metáfora. Cristo é a videira verdadeira, a primeira metáfora. O pai é o agricultor, a segunda metáfora. As varas, os ramos, as que dão, as que não dão fruto, a terceira metáfora. Os frutos, a quarta metáfora. Nós já entendemos as três primeiras metáforas. Mas o que seriam esses frutos dos quais nós estamos falando aqui nessa manhã? Que frutos são esses, pastor? Ora, eu não consigo falar de outros frutos que o crente deve dar, a não ser 3 frutos. Primeiro, aquele que João, quando aparece nas águas do Rio Jordão pregando, diz: olha, o Pai é o lenhador, e toda árvore que não der fruto, que não dá fruto, o machado já está posto na raiz da árvore. E o fruto que João fala ali é de arrependimento. É o primeiro fruto que nós devemos produzir. Fruto de arrependimento. Esse é o fruto que Cristo espera em nós. Uma vida constante de arrependimento. O segundo tipo de fruto que nós enxergamos é aquele que está lá em Gálatas, capítulo de número 5, o versículo de número 22, que fala sobre o fruto do Espírito, que pode ser percebido no amor, na fidelidade, que é a fé, na mansidão, na temperança, no domínio próprio, o fruto do Espírito. Primeiro, fruto que a gente tem que produzir, frutos de arrependimento. Segundo fruto que nós devemos produzir, o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5:22. Por fim, o outro fruto que nós devemos produzir é aquele que Paulo fala em Efésios, capítulo de número 5, quando ele fala sobre o fruto da luz. O fruto da luz. E quais são esses frutos da luz, pastor? Uma vida de testemunho na obra do Senhor. Então, os frutos que Cristo espera colher de nós é fruto de arrependimento, o fruto do Espírito e o fruto da luz, que é uma vida constante de testemunho a Deus para a obra e para que os homens olhem e glorifiquem o Pai por causa das nossas boas obras. Glória a Deus! Agora, sabe o que é interessante? É que os frutos que nós damos permanecem. Eles não são esquecidos, eles ficam, ou seja, legado. Os frutos que permanecem são os frutos gerados para deixar um legado para as posteriores gerações. E a pergunta é: tá, eu sou o ramo, produzo frutos, e que legado eu estou deixando para outra geração? O que a outra geração contará a respeito de mim? O que meus filhos contarão a meu respeito? O que os meus netos terão a dizer a respeito de mim? Quais frutos eu estou gerando? E será que os meus frutos permanecem? Que legado eu estou deixando? Nós estamos completando 113 anos de Pentecostes no Brasil e no mundo. E os frutos que nós estamos colhendo são frutos baseados no legado de grandes homens de Deus que vieram até nós e pregaram Cristo Jesus. É certo que nessa vida nós somos passageiros, é verdade. Daqui a pouco todo mundo vai embora.
E nós estamos caminhando aí, meus amados irmãos, para a glória. Se Jesus não voltar, pastor Felipe, daqui a pouco todos nós vamos partir para a glória. E sabe o que é interessante? É que a vida passa muito rápido diante dos nossos olhos, irmãos. Um dia desses eu me olhei no espelho e disse: Jesus, Jesus amado, o tempo não voou, ele andou para mim na velocidade da luz. O tempo vai, irmão, passa. Até ontem você era todo durinho aí, né? Sem ruga, sem barriga. Agora você olha, não sabe se está de frente, se está de costa. Você já foi mais engraçadinho, mais bonitinho. O tempo voou. E a minha preocupação, pastor Christian, é agora a respeito do meu legado, dos frutos que eu devo gerar que permanecem. Daqui a alguns anos, nos 200 anos da Assembleia de Deus, que vão ser comemorados se Cristo não voltar, que contarão de nós? Na festa, remonta-se a história de muitos pioneiros que bravamente levaram a mensagem de Deus ao Marajó, que andaram na estrada de ferro que levava até Bragança, caminhada a pé, a cavalo, enfim, legado deixaram. E nós, que legado estamos deixando? Quem pode dar glória a Deus? Agora, dita esse primeiro capítulo, que é sobre a videira, e esse capítulo, irmão, é fantástico. Depois em sua casa, você pode ler, estudar, se debruçar, e você verá coisas que eu não falei aqui. E terá uma visão diferente da que eu tive aqui, e glória a Deus por isso. Agora, nós vamos partir para o outro capítulo, que é o capítulo de número 16. Porque o que nós entendemos agora sobre frutos é ratificado quando Jesus fala sobre a vinda daquele que ele chama de o Consolador, no capítulo de número 16. Jesus fala sobre a vinda do Consolador, ou seja, do Espírito Santo. João, ele nos apresenta, no capítulo de número 16 em especial, muito embora fale no capítulo de número 14 também a respeito da pessoa do Espírito Santo, mas juntamente com Lucas, Lucas e Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 16 do Evangelho que João escreveu, é um capítulo que nós chamamos de capítulo pneumatológico, ou seja, o capítulo do Espírito Santo. Porque João vai nos apresentar o Espírito Santo de algumas formas. João vai nos apresentar o Espírito Santo no mundo, a obra que ele realiza no mundo. João vai nos apresentar o Espírito Santo e a obra que ele realiza no crente. E por fim, João vai nos apresentar o Espírito Santo como aquele que traz paz e bom ânimo ao crente, para que ele continue caminhando nas lutas diárias da vida até chegar no céu. Então, se nos é apresentado o Espírito Santo, a pergunta é, de escola bíblica dominical, da classe dos juniores, quem é o Espírito Santo? Que todos nós aqui sabemos. Mas só para relembrar, quem é o Espírito Santo? É uma pessoa divina. É a terceira pessoa da Trindade. Nós sabemos disso. Nós concebemos a ideia, a doutrina, os pressupostos da teologia que nos ensinam a respeito da Trindade. E o que é a Trindade? É a teologia, ou é um ramo da teologia que diz que o Pai, ele é um e que pode ser manifestado em três pessoas distintas: o Pai,
o Filho e o Espírito Santo. Isso aqui é um tanto que complexo, mas nós precisamos entender que a nossa fé assembleiana, a fé também reformada, a fé protestante e também a fé católica concebem a ideia do Pai, do Deus triuno, que perfeitamente é visto na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. Agora, nos é apresentado o Espírito Santo, uma pessoa divina, e nós temos N exemplos na Bíblia que provam que o Espírito Santo é Deus, porque quando nós estudamos sobre Deus, que é a teontologia, a doutrina sobre o Deus Pai, nós vemos da teontologia que Deus, ele é manifestado e compreendido através dos seus atributos, e os atributos de Deus são divididos em duas partes: atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis de Deus. Os atributos comunicáveis de Deus são aqueles atributos que Deus deu também à sua criatura, ou seja, ao homem. E quais atributos são, pastor? Misericórdia, amor, bondade, benevolência, justiça. Esses são os atributos comunicáveis que perfeitamente podem ser vistos nos crentes e nos fiéis por causa da proximidade com Deus. Agora, Deus também tem os seus atributos incomunicáveis, e os atributos incomunicáveis de Deus são onipotência, onisciência, onipresença, imutabilidade, eternidade, santidade plena. Os atributos incomunicáveis de Deus é visto somente na pessoa de Deus e em ninguém mais. É isso que faz Deus ser diferente da sua criação, e além da sua criação, acima da sua criação, porque existem em Deus características que nós não veremos mais em outras pessoas, e o Espírito Santo de Deus tem todos esses atributos incomunicáveis de Deus. Quando, por exemplo, no Salmo de número 139, quando Davi fala sobre o Deus que esquadrinha a mente e corações, ele diz: olha, para onde eu fugirei de ti, e para onde me ausentarei do teu Espírito Santo? Se eu subir nas alturas, tu estás; se eu descer na profundidade, tu estás; se eu pegar as asas da alvorada e a extremidade do mundo, até ali o teu Santo Espírito me alcançará. Ou seja, o Espírito onipresente, que está na altura, na profundidade, na largura, e está ao mesmo tempo em todos os lugares, o Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Eu estou sentindo a presença de Deus aqui neste lugar. Oh, aleluia! Oh, aleluia! O Espírito de Deus. Agora, sabe o que é fascinante? É que esse Espírito de Deus, que é o próprio Deus, imutável, perfeito, santo, onipotente, onipresente, habita em nós. Já era para você ter dado glória a Deus, como diz alguns pregadores, mas eu vou repetir, só para você não perder a oportunidade. O Espírito de Deus, que é Deus onipotente, que é o Criador dos céus e da terra, habita em mim e em você. Oh, aleluia! E esse Espírito, João apresenta como aquele que tem algumas obras. O Espírito de Deus é aquele que, na teologia de João, nas palavras de Cristo, produz ou faz algumas obras. E quais obras são, pastor? Jesus, ele diz que quando o Espírito vier, ele convencerá o mundo do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. As obras do Espírito Santo no mundo. Convencer o mundo do pecado. Mas que pecado, pastor? Aquele pecado que nós chamamos na teologia de pecado original, que aconteceu lá no Éden, através de Adão e Eva. Por causa desse pecado,
Adão, sendo representante legal de toda a humanidade, ele caiu e, consequentemente, toda a sua descendência caiu. É por isso que nós somos culpados pelo pecado de Adão também. Ou seja, herdamos a culpa do pecado de Adão. E o Espírito Santo vem para dizer exatamente isso. No mundo não há inocentes. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso é o Espírito Santo quem fala. Agora, essa é a primeira obra do Espírito Santo. Dizer ao homem pecador que ele é culpado. Que ele é condenado. Mas, graças a Deus, porque Deus não deixa a treva prosperar. A sua luz brilha e afasta todas as trevas. Aleluia. Graças a Deus. Sabe o que é interessante? É porque o Espírito Santo não veio apenas para falar para o homem a respeito do pecado, mas também da justiça de Deus. E qual é a justiça de Deus, pastor? Eu não consigo enxergar em outro lugar a justiça de Deus, a não ser na cruz de Jesus. Ali a justiça de Deus foi pregada, foi vista, foi revelada, manifestada a todos os homens. Ali a justiça de Deus. Por quê? Nós entendemos pela obra salvífica de Cristo, que nenhum de nós éramos capazes de nos salvar. Nenhum de nós éramos capazes de tirar de sobre os nossos ombros a culpa do pecado de Adão. Mas graças a Deus, como diz Mateus, que a luz brilhou nas trevas, aleluia, aleluia, e aquilo que nós não éramos capazes, Cristo foi capaz de fazer, aleluia. Em Cristo toda a justiça de Deus é revelada, manifestada. E a respeito da justiça de Deus, é interessante que a justiça de Deus em Cristo, ela pode ser entendida de pelo menos 3 maneiras, e isto é o Espírito Santo que revelou a nós. A justiça de Cristo, ela pode ser entendida em relação a nós como uma justiça imputada. Isso aqui é até um termo jurídico de imputação, ou seja, Cristo é o único inocente de todos os homens. Todos nós pecamos, todos nós caímos. É sabido por todos que todo homem é culpado e incapaz de se salvar, mas Cristo, pela sua justiça, pela sua inocência, deu liberdade aos homens culpados, vida aos homens culpados, justiça, graça e esperança aos homens culpados. E essa justiça não vem de nós, não procede de nós, mas procede de Cristo, da sua cruz, de sua graça e de seu evangelho. Outra pessoa fez, nós não fizemos, meu pastor. E quem fala isso? O Espírito Santo. A justiça de Cristo, além de ser imputada, ou seja, nós éramos condenados e Cristo nos tornou inocente, ela é também uma justiça que nos habilita. Porque não basta dizer para o culpado que ele é inocente, não basta absorver o pecador, tem que habilitá-lo. E é isso que a justiça de Deus faz em nós, e é isso que o Espírito Santo de Deus faz em nós: nos regenera, nos santifica, nos glorificará. A justiça de Cristo nos habilita. E isso quem produz em nós é o Espírito Santo. Imagine só você, um juiz, dando liberdade a um homem que é sabido por toda a sociedade, que é de alta periculosidade, dando liberdade a ele, e o juiz e toda a sociedade sabendo que ele é culpado, deixando-o conviver na sociedade. Imagine o juiz fazendo isso. Foi exatamente isso que Cristo fez.
Só que Cristo não fez isso de forma irresponsável. Ele nos habilitou, Ele nos regenerou para que agradássemos a Deus. Ele mudou a nossa matéria espiritual para que agradássemos a Deus. Glória a Deus. Agora essa justiça é compartilhada. Ela não é somente imputada, ela não é somente habilitada, mas ela é compartilhada. Porque agora Cristo diz: ide a todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ou seja, compartilhem essa justiça. E a obra evangelizadora é a obra do Espírito Santo de Deus. Por fim, o Espírito Santo no mundo, é tudo isso que eu falei. Do juízo, é o que virá. Pode ser entendido de duas formas. Primeiro, o juízo visto na cruz. Nossos pecados ali foram tidos como o juízo de Deus sobre Cristo, por causa de nossos pecados. Mas também o juízo fala a respeito da prestação de contas que todos nós haveremos de ter. Agora, por fim, como eu disse, é denso, irmãos, esses capítulos. Nós temos ainda alguns bem poucos minutos, e para concluir, o capítulo de número 17. A oração sacerdotal de Cristo. Irmãos, que coisa fantástica. Na oração de Jesus nós temos um tripé. O que é que nós vemos na oração de Jesus? Primeiro, Jesus ora por salvação. Segundo, Jesus ora por proteção. E terceiro, Jesus ora por unidade, ou pela unidade. A oração sacerdotal de Jesus, irmãos, é fantástica. Nós acabamos de ler a leitura oficial para a nossa aula de hoje, foi exatamente o capítulo de número 17. E é interessante que nós vemos que Jesus diz que a salvação vem do Pai. Ele é apenas o condutor, ou aquele em quem a salvação manifestou, mas a vontade de salvar os homens veio do Pai. Foi o Pai quem quis salvar os homens, e o que Jesus pede é que essa obra de salvação aconteça a todos os homens, ou para todos os homens. Sabe, nós vemos aqui, e eu quero que você preste bastante atenção, porque é uma questão teológica, um tanto que sensível. Mas nós vemos aqui o desejo de Deus, de Cristo, de que todos os homens sejam salvos. Ou seja, nós não vemos um evangelho exclusivo apenas para alguns. Nós não vemos um Cristo tribal, de apenas um povo, mas um Cristo que é de Israel, que é dos romanos, que é dos gregos, que é de todos os gentios que vão recebê-lo. É a vontade de Cristo que a salvação chegue a todos os homens. Por fim, Jesus, ou continuando, Jesus ora por proteção. E a proteção que ele pede não é por ele, porque ele sabia, pastor Itamar, que a cruz estava reservada a ele. Mas Jesus diz: olha, eu não oro por mim, mas eu oro por aqueles que tu me destes. E eu não te peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. As palavras de Jesus, irmãos, elas têm um caráter, pastor Felipe, atemporal. Os discípulos próximos seriam livres do mal. Mas que mal é esse, pastor? A perdição da alma. Porque os discípulos depois sofreriam também martírio, mas a sua alma estaria com Deus. O mundo reservaria aos discípulos muitas aflições, aleluia, mas Jesus diz: olha, tem
de bom ânimo, eu venci, vocês também vencerão. Teremos tribulação, teremos dificuldades, mas Cristo já orou pela nossa proteção. Aleluia. Passaremos pelo fogo, como diz Isaías: quando passares pelo fogo, quando pelos rios tu passares, quando tu passares pelas águas, e nem chama alguma arderá em ti. Sabe o que é interessante? É quando tu passares, ou seja, é inevitável, nós vamos passar pelos rios da vida que tentarão nos afogar, nós iremos passar pelas chamas das provações da vida que tentarão nos queimar, nos destruir, mas Deus garante: eu estarei contigo. E Cristo orou: eu não quero que o Senhor os tire do mundo, porque eu não quero discípulos mimados, eu quero discípulos prontos para vencer o mundo. Não os tire do mundo, mas não deixe que nenhum deles se perca. Não deixa. Quantos podem levantar as mãos aos céus nesta hora? Quantos podem agradecer a Cristo? Porque se nós estamos aqui hoje, bonitinhos, engomadinhos, cheirosinhos e salvos, é porque Cristo orou lá atrás, para que nossa salvação fosse guardada até o final. Oh, aleluia, aleluia. E por fim Jesus ora pela unidade dos discípulos. Jesus diz: olha, eu peço que o Senhor os santifique, que o Senhor os santifique na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus diz: olha, deixa os meus discípulos unidos na palavra, que eles tenham algo em comum, as minhas palavras, os meus ensinamentos, que haja unidade em meu povo, que haja unidade em minha igreja, que haja unidade em minha seara, que haja unidade em mim, porque eu sou a videira, eles são ramos e estão ligados em mim. Que haja unidade, santifica-os na palavra. Quantos podem levantar as mãos aos céus desta manhã e glorificar o nome do Senhor Jesus? Graças a Deus que estamos ligados em Cristo, graças a Deus que o Espírito habita em nós, graças a Deus porque Cristo orou por nós, e vamos avançando por 114 anos da Assembleia de Deus, cheios do Espírito Santo. Glorifica a Deus nesta hora. Que Deus e Cristo nos abençoe em nome do Senhor Jesus.